Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar num relato impressionante e sombrio mesmo, de uma das epidemias mais marcantes da história, a Grande Praga que assolou Londres em 1665. Uma época terrível. Exato. E a nossa fonte principal é um documento extraordinário, o Diário do Ano da Peste, que muitos atribuem a Daniel Defoe. É um olhar quase íntimo, né? Sobre o caos, o medo, mas também a incrível capacidade humana de resistir. Sem dúvida. Um relato muito vívido. O nosso objetivo aqui é ir além dos fatos. Queremos extrair os insights mais profundos, sabe? Como é que a sociedade londrina daquela época lidou com algo invisível? Que lições a gente tira das medidas que tomaram, das reações das pessoas? E, fundamentalmente, o que essa experiência tão extrema nos revela sobre nós mesmos, né? Isso. Vamos começar a desembrulhar essa história que é bem complexa. Exatamente. E um ponto de partida eu acho crucial é entender como a informação e, claro, a desinformação circulava naquele mundo, sem os meios de comunicação de massa que a gente tem hoje, né? Nem pensar. O impacto dos primeiros números oficiais de mortos, as tais contas de mortalidade, e as respostas tanto do povo quanto do governo a um inimigo que ninguém via. E tudo começou de uma maneira quase silenciosa, não é? Rumores que vinham de fora, talvez em cartas de comerciantes. Isso, sem jornais diários, a notícia se espalhava devagar, de boca em boca. O diário até sugere que as autoridades sabiam dos primeiros casos, mas parece que houve uma tentativa inicial de abafar a coisa. Essa dinâmica da informação na época é fascinante, porque sem um fluxo constante de notícias, os boatos perdiam força muito rápido. As pessoas esqueciam, duvidavam. Verdade. Isso mudou quando os casos concretos começaram a aparecer em Londres mesmo, lá no final de 1664. O diário menciona especificamente 2 homens franceses. Ah, sim. E a partir do momento em que os médicos confirmaram a causa da morte como sendo a peste, e esses casos entraram nos boletins semanais, aí a ameaça ficou real, palpável para todo mundo. E esses boletins, as contas de mortalidades, que eram basicamente os relatórios oficiais da semana, né? Listando as causas de morte. Exato, viraram o centro das atenções. Imagino. O diário descreve a ansiedade com que as pessoas acompanhavam a subida dos números paróquia por paróquia, como St. Giles. Números que antes eram, sei lá, 12, 15 mortos na semana, de repente pulavam. E o total de enterros em Londres, que normalmente ficava ali na casa dos 250, 300 por semana, disparou. Foi para 474 em janeiro de 1665. Assustador. Nossa, dá para imaginar o impacto disso no dia a dia. E ainda teve uma breve ilusão de segurança. O inverno foi rigoroso, sabe? Frio, geadas fortes. E pareceu que isso deu uma freada na doença. Ah, o frio ajudou. Aparentemente. As contagens nos boletins diminuíram um pouco e aí, claro, a esperança voltou. Mas foi uma trégua bem curta. Já imagino. Em maio, mesmo com um clima já mais ameno, a praga já estava se alastrando de novo. Só que de forma meio oculta. E o diário levanta uma suspeita interessante. Qual? Será que os números oficiais às vezes escondiam a verdade? Tipo, atribuíam mortes por peste a outras causas, como febre maculosa. Para evitar o pânico, talvez? Ou para não ter que trancar as casas? Exatamente. Mostra bem essa tensão, né? Entre informar o público e tentar controlar o medo. Faz sentido. E quando ficou claro que a coisa estava se espalhando mesmo, aí o medo tomou conta de um jeito avassalador. Totalmente. E as reações foram para as pontas, né? Super variadas. Por um lado, uma onda de fervor religioso enorme. O diário fala de jejuns coletivos, individuais, orações o tempo todo, igrejas lotadas. O pessoal buscando misericórdia divina, né? Sim. Até a corte proibiu eventos públicos, nada de teatro, jogos, bailes. A diversão acabou. A sombra da morte estava em todo lugar. E por outro lado, talvez até como reflexo direto desse medo, a irracionalidade também explodiu. Ah, sim! A busca por respostas fora do comum. Isso, o relato descreve uma busca frenética. Videntes, astrólogos, gente vendendo cura milagrosa.
As ruas se encheram de anúncios. Aqui vive um cartomante. Tenha seu nascimento calculado. Nossa, usando símbolos como a cabeça do Frei Bacon ou da mãe Shipton, né? Que coisa. As governamentais, as pessoas buscando controle onde dava, mesmo que fosse ilusório. E é impressionante a descrição do desespero para se proteger. Gente comprando pílula, poção, os tais preservativos que na época eram amuletos, né? Ou poções protetoras. Em quantidades enormes. E o pior, o diário conta que muitos acabavam se envenenando com essas misturas malucas na tentativa de se salvar. Que horror. E ainda tinha os charlatões se aproveitando. Com certeza. Tem o caso de um que anunciava conselhos grátis aos pobres, mas aí cobrava uma fortuna por remédios que não serviam para nada. Uma exploração cruel da vulnerabilidade das pessoas. Terrível. E a crença em presságios também era forte, né? Fortíssima. O aparecimento de um cometa antes da praga foi visto como um sinal divino. E, curiosamente, apareceu outro cometa antes do grande incêndio de Londres, no ano seguinte. Isso só reforçou a crença. Imagino. O pessoal via desgraça em tudo. Exato. Astrólogos publicavam livros prevendo catástrofes, conjunções planetárias malignas. Embora, segundo o diário, tenham errado feio em prever secas e fome. O período foi até úmido. Engraçado isso. O governo até tentou proibir esses livros alarmistas, mas não adiantou muito. O medo era maior. E com a doença avançando sem parar, as autoridades tomaram uma das medidas mais duras e controversas: trancar as casas onde tinha gente infectada. O fechamento compulsório. O diário detalha bem as ordens relativas a casas infectadas. Uma tentativa radical, né? De isolar o contágio. Radical e assustador, imagino. Uma política que, no papel, até fazia algum sentido, mas que o diário mostra que teve consequências terríveis, inesperadas. Tinha toda uma estrutura para isso. Como assim? Tinha os examinadores, para identificar quem estava doente, os guardas, 2 por casa, dia e noite, para ninguém entrar ou sair, as buscadoras, geralmente mulheres mais velhas, pobres, que iam verificar a causa da morte nos corpos, Nossa. e até cirurgiões para confirmar o diagnóstico da peste. A casa era trancada por um mês, com uma cruz vermelha pintada na porta e as palavras "Senhor, tende piedade de nós". Um mês e todo mundo lá dentro, doente ou não. Todo mundo, doentes e sadios confinados juntos. Que situação desesperadora, e as regras eram super estritas, né? Estritas é pouco. Se alguém saudável visitasse uma casa infectada, a sua própria casa era trancada também. Sério? Sim, roupas, lençóis dos doentes tinham que ser queimados ou muito bem desinfetados. Ordens proibindo transportar pessoas ou bens de casas infectadas. E teve a ordem para matar cães e gatos em massa. Os animais. Por quê? Achavam que eles podiam transmitir a doença. O diário estima números chocantes: 40 mil cães e talvez 200 mil gatos mortos. Uma medida drástica baseada numa suspeita. Meu Deus. Mas essa política de trancar as casas funcionou? Olha, o diário critica essa política de forma muito forte. Era vista não só como cruel por prender os sadios com os doentes, mas também como ineficaz, contraproducente. Por quê? O desespero levava as pessoas a arriscar tudo para fugir. Escapavam por janelas, telhados, subornavam guardas, faziam buracos nas paredes para a casa do vizinho. Imagina o pânico. E tem relatos de famílias inteiras morrendo lá dentro. Talvez mais pela falta de cuidado ou pelo desespero do que pela peste em si. E o pior, essas fugas de gente potencialmente infectada podiam ter ajudado a espalhar a doença ainda mais. Que paradoxo terrível. Exato. O autor do diário argumenta que era uma política bárbara e, no fim, ineficaz para conter a epidemia. Revela bem aquele conflito clássico, né, entre o controle do Estado e a liberdade individual, só que levado ao extremo pela crise. E aí a gente chega no período mais sombrio de todos. Agosto e setembro de 1665. O pico. O auge do horror. Aqui a narrativa fica realmente aterradora. Os cemitérios das paróquias simplesmente não tinham mais espaço. Acabou o lugar. A solução foi cavar covas comuns gigantescas. Covas comuns. O diário descreve uma dessas covas terríveis perto de Aldgate. Um buraco imenso, cavado às pressas, onde centenas, talvez milhares de corpos eram despejados, dia e noite. É difícil até de imaginar. O narrador conta, e ele diz que foi movido por uma mistura de horror
E curiosidade mórbida, que ele foi até lá à noite para ver as carroças dos mortos descarregando. Nossa, É uma passagem muito impactante. Ele descreve um homem todo encoberto num manto, parado ali na beira da cova, soltando uns gemidos profundos, angustiados, enquanto via os corpos da esposa e dos filhos serem jogados lá dentro, sem cerimônia nenhuma. que cena de partir o coração. É um retrato devastador do luto individual sendo completamente engolido pela escala da tragédia coletiva. É quase impossível visualizar isso sem sentir um arrepio. A rotina da morte ficou tão avassaladora que até os costumes sumiram, né? Sim, o toque dos sinos fúnebres, por exemplo, parou. Simplesmente não tinha como tocar para cada um dos milhares que morriam. Milhares. Pessoas adoeciam e morriam no mesmo dia. O sistema de coleta de corpos de enterro entrou em colapso total. Como assim? O diário relata carroças cheias de cadáveres abandonadas nas ruas porque os próprios condutores tinham morrido no trabalho. Ruas que antes eram super movimentadas, como a avenida de Whitechapel, ficaram tão desertas que começou a crescer grama entre as pedras. Grama na rua? Que imagem desoladora. Um silêncio sinistro, imagino. Exatamente. E o diário faz questão de apontar a provável diferença entre os números oficiais e a realidade que as pessoas viam. A subnotificação. Os registros oficiais somaram uns 68.590 mortos por peste naquele ano, mas o narrador e muita gente na época acreditava que o número real foi bem maior, talvez 100 mil ou até mais. Nossa, bem mais. Especialmente se a gente contar quem morreu fora dos limites oficiais da cidade. Ou quem as famílias esconderam para não ter a casa trancada, né? Claro, isso faz a gente pensar sobre a confiabilidade dos dados no meio do caos, né? E o que se perde quando a gente tenta só quantificar uma tragédia humana desse tamanho. Exatamente. Mas nem todo mundo ficou em Londres para enfrentar a praga, né? Teve gente que fugiu. Sim, uma fuga em massa, principalmente entre os mais ricos. A corte real, por exemplo, foi para Oxford. Mas fugir também não era simples, imagino. Nem garantia de segurança. De jeito nenhum. O diário traz uma história incrível de 3 homens comuns, um padeiro, que era ex-soldado, o irmão dele, marinheiro, e um carpinteiro, que decidiram tentar a sorte fora da cidade. E como foi essa fuga? A preparação deles já mostra a situação. Juntaram as poucas economias, o marinheiro conseguiu um cavalo e usou uma vela velha de navio para fazer uma tenda improvisada. O soldado levou a arma antiga dele. Uma aventura forçada. E o plano era seguir o vento e o sol para tentar evitar o tal ar contaminado que eles achavam que vinha da cidade. É uma mistura de, engenhosidade forçada pela necessidade e puro desespero para sobreviver. E a jornada deles foi difícil. Muito, cheia de obstáculos. Foram barrados em vilarejos como Walthamstow, os moradores locais morriam de medo de qualquer um que viesse de Londres. Compreensível, né? Totalmente. E aí a experiência militar do padeiro fez a diferença. Ele usou uns galhos para simular mosquetes, montou um acampamento improvisado para parecerem mais ameaçadores do que eram. Que esperto, para intimidar. Isso. E com essa tática ele conseguiu negociar com os guardas locais para conseguir passar e comprar comida. Incrível. Depois eles encontraram outros fugitivos e acabaram formando uma pequena comunidade na floresta de Epping. Construíram cabanas, dependiam da caridade dos moradores das redondezas. Mostra como surgem novas estruturas sociais, né? Mesmo que temporárias, em resposta ao colapso. Que história! E tinha outra forma de escapar, né? Pelo rio. Ah, sim. O rio Tâmisa foi uma rota de fuga muito importante. O diário descreve como milhares de pessoas se refugiaram em navios ancorados ao longo do rio. Criou-se uma espécie de cidade flutuante. Uma cidade flutuante. Como assim? Desde o Ratcliffe até Gravesend, e talvez mais longe ainda, famílias inteiras, principalmente de mercadores, foram viver a bordo dos navios, isoladas do contágio em terra. Nossa, que solução. O narrador até conversa com um barqueiro, um homem simples que ganhava vida levando suprimentos e mensagens para essas famílias nos navios. Ele mesmo dormia no barco para não levar o risco para casa. Que cuidado. Essa imagem do rio cheio de navios refúgio é muito poderosa. Uma adaptação humana incrível, mas também reflete a desigualdade, né? Porque essa opção dependia de ter dinheiro ou acesso a um barco. Verdade. E então, no meio de todo esse horror,
quando parecia que não tinha mais jeito. Algo começou a mudar. Lá por meados de setembro, os números nas contas de mortalidade começaram a cair. E de forma consistente. Finalmente. O diário descreve a explosão de alegria, de alívio que tomou conta de quem sobreviveu. As pessoas saíam para as ruas, se abraçavam, choravam, ao ouvir que o número de mortos estava diminuindo. Uma luz no fim do túnel, né? Uma luz imensa. Só que essa alegria toda, que é super compreensível, levou a um excesso de confiança perigoso. Ah, não. O diário critica muito a rapidez com que as pessoas abandonaram todas as precauções. Voltaram a se aglomerar, reabriram lojas, retomaram a vida social como se o perigo tivesse sumido do mapa. Mas ainda morria gente. Muita gente. Muitos que tinham fugido voltaram correndo para Londres, mesmo com os números de mortes semanais ainda na casa dos milhares. Que imprudência. E essa imprudência coletiva causou um novo surto. Um repique da doença em novembro. Não acredito. O exemplo trágico que o diário cita é de um barbeiro, John Koch. Ele voltou com a família toda, umas 10 pessoas, e perdeu quase todo mundo, esposa, filhos, aprendizes em poucos dias. Que tristeza. Uma lição amarga, né? Sobre a necessidade de manter a cautela mesmo quando o pior parece ter passado. Exatamente. E a cidade? Como ficou depois disso tudo? Foi lentamente retomando seu pulso, mas as marcas eram profundas, indeléveis. O diário fala de ruas inteiras onde famílias simplesmente desapareceram, sem deixar rastro. Casas vazias. Casas vazias, propriedades abandonadas, e a pobreza aumentou muito. Aquela onda de caridade que foi tão vital durante o pico da crise, ela diminuiu drasticamente assim que a percepção de perigo caiu. Isso deixou muita gente que dependia dessa ajuda numa situação desesperadora. O tecido social e econômico ficou ferido, né? Profundamente ferido. E o relato termina com uma reflexão sobre a própria natureza da praga. O que ele diz? Sobre como ela se espalhava de forma invisível, a dificuldade imensa de saber quem estava infectado ou não, a sensação de impotência diante da força dela. O narrador pensa sobre as diferentes teorias da época, contágio pelo ar, por contato, castigo divino. E as medidas humanas? Ele reconhece a eficácia limitada delas e conclui, de um jeito meio resignado, que talvez a melhor defesa, na prática, tenha sido mesmo fugir do perigo. Fugir. Uma conclusão pragmática, mas um pouco sombria, né? Bastante sombria. E assim a gente fecha essa nossa análise desse testemunho tão vívido do Ano da Peste. Uma história onde o medo e a fé, a superstição e a razão, a crueldade e a compaixão se misturam de um jeito muito intenso. Sem dúvida. Vimos as tentativas, muitas vezes falhas, desesperadas de impor alguma ordem no caos, de controlar um inimigo que ninguém via. O diário é uma janela fascinante para a gente entender como a informação circulava e os riscos disso em tempos de crise, os desafios gigantescos da gestão de saúde pública numa escala daquela e, claro, a complexidade desconcertante do comportamento humano sob pressão extrema. Aquelas imagens, as casas trancadas, a cidade flutuante no Tâmisa, a comunidade improvisada na floresta. São lembretes poderosos da nossa capacidade de adaptação, mas também das duras realidades da sobrevivência, né? Com certeza. Fica a pergunta para a gente refletir. De que maneira um evento tão cataclísmico como a Grande Praga reconfigura para sempre uma sociedade? Suas instituições, sua memória? Uma boa pergunta. E olhando para o nosso próprio mundo hoje, será que a gente ainda carrega ecos daquele medo antigo, mas também daquela resiliência extraordinária diante das crises que a gente enfrenta? O que será que nos detalhes dessa narrativa de quase 400 anos atrás ainda ressoa mais forte com a gente? Algo para continuar pensando, sem dúvida. Fica a reflexão. Até nossa próxima exploração.